Boa tarde, está começando mais um Atletas no Ar, o seu programa esportivo da TV Boas Novas. Eu sou Marcos Grava, presidente da missão Atletas de Cristo e junto com os nossos comentaristas traremos para você informações a respeito do esporte no Brasil e no mundo. Faltam apenas 2 dias para o início da Copa do Mundo em nosso país e as seleções já estão a todo vapor. Fábio Marques, nosso comentarista, esteve ali na Granja Comari, em Teresópolis, acompanhando um dos treinamentos da seleção comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Pouco mais de 48 horas nos separam da Copa do Mundo, Fábio, e a pergunta que fica é, o Brasil está pronto? Exatamente. Boa tarde a você que assiste a Boas Novas. A gente vai falar muito mais sobre Copa do Mundo hoje. Vamos tentar, pelo menos, responder essa pergunta. Será que o Brasil está pronto? Faltam 2 dias para a Copa. É isso aí. Não somente sobre o Brasil, mas também falaremos sobre as outras seleções que disputam o Mundial. E para comentar sobre isso, nós temos aqui também Jorge Marques Júnior. Jorge, boa tarde. Quem será o maior adversário do Brasil? Falam da Espanha, provável adversário já nas oitavas de final. E para você, quem deve ser a nossa pedra de tropeço? Boa tarde, Grava, Fábio, todos vocês que nos assistem. A Espanha com certeza pode ser um grande adversário, mas falando de todos os grupos no geral, além da Espanha, acredito que a Alemanha é uma das principais seleções que, caso cruze o caminho do Brasil, vai dar bastante trabalho. Muito bem. E para começar nosso programa, nós vamos falar também de futebol. E eu quero que você conheça um atleta de Cristo muito interessante, um atacante do Flamengo chamado Nixon. Ele que se converteu através dos grupos de estudo de atletas de Cristo ali em Salvador, é o atleta por ele mesmo dessa semana. Eu sou Nixon Darlane Reis Cardoso, tenho 21 anos, nasci no dia 20 de julho de 1992 e sou de Juazeiro, Bahia, minha terra natal. Eu cheguei ao Flamengo no dia 5 de maio de 2009 e a partir daí começou minha caminhada, né, como hoje atleta profissional do clube. Eu creio e tenho a total convicção que Deus já havia escrito esse propósito. Eu lembro bem que eu imaginava eu jogando em uma grande equipe, sendo um jogador de futebol, mas eu não imaginava a forma e como iria acontecer. E ali era o início de um sonho. Com 1 semana apenas de teste, eu fui aprovado. E para você ver e entender que os planos de Deus são tão grandes na nossa vida que se você imaginar um atacante passar em um clube grande como o Flamengo, da sua grandeza, você teria que ir muito bem, fazer gols, porque é o que o atacante necessita. Em 1 semana apenas eu passei sem fazer algum gol. Sem fazer um gol, eu passei no teste. E foi muita felicidade, né? E o Flamengo abriu as portas para mim, e eu sou grato a isso, claro, por tudo que ele fez, por tudo que ele tem feito por mim, né? Pelo crescimento da minha carreira, desde a base até hoje. E é uma felicidade enorme. Eu te falo que eu não tenho, assim, às vezes, palavras para poder descrever o que eu sinto em fazer parte, né, de um clube que é um dos maiores do mundo e que todo jogador, toda criança sonha em um dia poder atuar lá dentro. E naquele tempo eu não conhecia Cristo ainda não tinha havido de haver uma conversão sobre a minha vida. Eu já conhecia, já ouvia falar, mas não praticava, ainda não tinha tido uma real experiência com Deus, mas sabia e sempre acreditei que tinha algo sobre a minha vida para acontecer e sonhos a serem, né, concretizados. E eu lembro que quando eu vim ao Rio, que eu cheguei na concentração, tinha uma reunião. Toda noite orávamos, líamos a Bíblia, estudávamos ela e alguém compartilhava algo que aconteceu ou algo que aprendeu na leitura da palavra e tudo mais. E eu lembro que eu estava participando ali, eu participava, eu ouvia falar. Acabou que alguns atletas, alguns irmãos que faziam aquela reunião saíram, né, do Flamengo e não tinham mais tempo ali para fazer. E eu, por ser um cara que estava começando, iniciando na fé, então não fazia aquilo. Até que, quando foi se aproximando do ano de 2011, eu lembro que minha mãe sempre falava comigo que Deus tinha um propósito na minha vida, que ela orava muito sobre a minha vida e que Deus tinha confirmado ao coração dela que algo bom e maravilhoso ia acontecer sobre a minha vida e queria transformar. E aconteceu que eu tive a oportunidade, através de alguns amigos que também estavam no Flamengo, e conheci o Atletas de Cristo, né? E junto no Atletas de Cristo, eu pude conhecer muitas pessoas que me ajudaram e me ajudam bastante até hoje, que estão juntos comigo. Só que precisava algo acontecer para que eu tomasse um choque mesmo de realidade e entender que aquilo era o que Deus queria para mim como propósito. Eu
fui para uma certa comunidade com alguns amigos meus e eles falaram assim, não, vamos, a gente vai curtir só um pouco. Aí eu falei assim, eu não vou, cara, não tô sentindo bem, não sei, tô sentindo algo diferente dentro de mim. E tava eu e mais 3 amigos. E era interessante que 2 deles falavam, não vamos, no caso de ir pra lá. E o outro que estava ao meu lado, atrás, assim, no carro, lembro bem hoje, ele falava, eu tô sentindo a mesma coisa que você tá sentindo, que não é pra gente ir. Imagina um jovem que sai da Bahia, do interior da Bahia, para vir para o Rio de Janeiro e presenciar algo como aquilo, não sabe o que fazer naquele momento, porque não tinha o que falar, não tinha o que fazer e eu estava errado por estar ali, mas eu sentia que não era para me estar ali naquele momento. E na hora que eu olhei, eu falei, não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu achava que alguma coisa ruim ia acontecer naquele momento. E eu lembro que a gente sentou em uma calçada e uma senhora chegou e falou assim, meu filho, saia daqui porque o menino estava aí certo dia e acabou tomando um tiro de bala perdida. E passou na minha mente naquele momento, imagina se eu tomo um tiro de alguma bala perdida, se eu tomo, sei lá, alguma coisa acontecer contra a minha vida. Minha família toda na Bahia sem saber onde eu estava naquele momento, que já era tarde, em um lugar que eu não conhecia, fazendo aquilo que desagradava o coração de Deus. E aquilo poderia ser o fim de tudo, porque se não viesse a acontecer algo que viesse a ceifar a minha vida, mas poderia acontecer algo que quando eu chegasse no clube eles não me aceitassem mais. E eu chegar na minha casa, chegaria como alguém que foi, mas que fez algo errado e a minha vida não andou. E quando eu olhei para aquilo tudo, para aquela situação toda, comecei a imaginar e falar no meu interior mesmo e eu sentia extremamente profundo assim a voz do Espírito Santo tocando a minha alma e dizendo que aquilo não era para mim, que a minha vida tinha que mudar. E eu olhava para aquilo e eu entendia verdadeiramente que era Deus se revelando e falando assim, filho, essa vida não é mais para você. Eu não quero mais que você sofra, eu não quero mais que você passe por situações que te deixam tristes. Eu não quero mais que você viva coisas e presencie coisas que não agradam o meu coração, mas eu quero que você viva na minha presença e viva os propósitos que eu tenho sobre a tua vida. E o que acontece? Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela falou que me viu de surpresa e ela disse que no profundo, no íntimo mesmo, ela disse a Deus assim, em oração, Senhor, ele vai para o Rio, mas quando ele voltar, ele vai voltar transformado. E foi exatamente o que aconteceu. 6 meses depois que eu retornava para casa, novamente de férias, eu já voltava convertido e já exercendo o propósito e chamar que Deus havia colocado na minha vida. Por graças a Deus, hoje ter 3 anos de convertido e ser hoje um líder de jovens no nosso ministério, ali no Espaço Oficina da Vida, investindo em vidas, transformando o mundo, como é conhecido, com a liderança do pastor Cláudio. E eu tenho aprendido e passo para eles todos que existem coisas nas nossas vidas que são determinantes. Assim como aconteceu aquilo na minha vida, pode acontecer na vida de muitos hoje. E a gente não sabe. Que a gente precisa ser sincero com Deus. Falar para Deus realmente quais são as nossas falhas, quais são os nossos erros, porque assim Ele nos santifica. Porque assim nós melhoramos e entendemos que precisamos ser transformados naquilo que não agrada a Ele. Este foi Nixon, atacante do Flamengo, o atleta por ele mesmo dessa semana. Jorge Marques Júnior. Nixon, bom jogador? Bom jogador, atacante do Flamengo. Vocês acabaram de poder ouvir a história dele. E, enfim, a história de muitos garotos do Brasil que a gente está acostumado a ver, que vêm do Nordeste ou de qualquer parte do Brasil, às vezes mesmo até no interior de grandes capitais, né? Vai para uma grande capital, consegue a chance num grande clube e está aí batalhando pelo espaço dele. É uma das opções no ataque do Flamengo nesse time. Vinha de lesão um pouco antes da Copa, não atuou muitas vezes nos últimos jogos antes da Copa por causa de lesão, mas de qualquer forma é alguém que está conquistando o espaço dele e muito bonito ver todo esse testemunho que ele deu, porque é difícil ver jovens assim que vêm de locais assim distantes, principalmente do Nordeste, e chegam no Rio de Janeiro e às vezes conseguem um pouco tempo, um dinheiro que não imaginava ter e ainda assim se mantém firme e dentro da palavra. O Nixon tem uma influência muito grande dos pais ali, né? Nessa conversa com ele me contava que a mãe dele constantemente orava por ele. Enquanto ele estava aqui, a mãe dele, e ele me contou, minha mãe ficava em casa orando, pedindo a Deus para que eu não saísse de casa, para que eu não fosse para farra, para que amigos não me convidassem para sair. E muitas vezes ele não foi, sentia assim, como foi a história que ele contou, não vou sair hoje, senti uma coisa diferente. Depois a mãe dele contou, eu estava orando por você, meu filho, para que você ficasse em casa. E assim foi, ele foi trabalhado muito bem, ele mencionou nessa conversa
a presença de pessoas dos atletas de Cristo que estiveram próximos a ele, que aconselharam, outros atletas que o aconselharam para que ele se mantivesse no caminho de Cristo. Certamente boa parte desse discipulado que o Nixon teve é graças ao bom trabalho que é feito pelos nossos líderes de grupos locais, tanto ali na Bahia como também aqui no Rio de Janeiro. E parece que ele trouxe um prêmio para os nossos telespectadores, né? A gente vai mostrar no próximo bloco um prêmio surpresa que a gente vai estar sorteando para vocês. No próximo bloco, quem quiser sortear, ganhar o prêmio aí, tem que ficar ligado. É isso aí. E se o assunto principal é Copa do Mundo, há pouco mais de 48 horas do início do Mundial em nosso país, nós vamos ver agora mais algumas seleções que vão participar deste evento. É hora de falarmos do Grupo G, que consta com Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Vamos à matéria. O Grupo G traz para o Brasil o confronto entre o segundo e o terceiro lugar do ranking da FIFA. Os tricampeões alemães chegam ao Brasil para sua 17ª Copa com muita moral. Desde 1982, os bávaros não sabem o que é eliminação antes das quartas de final e já acumulam 2 Copas seguidas terminando em terceiro lugar. O técnico Joachim Löw liderou uma campanha impecável nas eliminatórias. Em 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate, marcando 36 gols. A base do time é formada pelos craques do Bayern de Munique, campeão nacional. Pela 5ª vez na história, os portugueses conseguem chegar à Copa do Mundo. Sem nenhum título na sua história, o terceiro lugar em 66 foi sua melhor colocação. Apesar do histórico ruim, esse ano os portugueses contam com o melhor jogador do mundo em seu elenco. Cristiano Ronaldo é o encarregado de levar os lusos à glória no Brasil. Participando de todas as Copas desde 1990, os Estados Unidos vêm crescendo no cenário mundial. A popularização do esporte tem feito com que a seleção melhore a cada edição da Copa, e eles vêm cheios de esperança. A grande surpresa dos americanos é a ausência de Landon Donovan, 32 anos, cortado da lista final que vem para a Copa. Com 150 partidas pela seleção, ele nunca tinha ficado fora das listas de Jürgen Klinsmann, e pode fazer falta. Uma das caçulas dessa competição do Mundial é Gana. Com apenas 2 participações anteriores, os ganeses surpreenderam o mundo chegando às quartas de final na Copa passada, sendo eliminados em um dos jogos mais emocionantes da edição contra o Uruguai. O fato curioso é que em 2010 enfrentaram os mesmos alemães e americanos que vão enfrentar esse ano. Mesmo sendo azarões do grupo, os jogadores de Gana desejam surpreender o mundo novamente. Este é o Grupo G, grupo da Copa do Mundo, um grupo bem forte. Jorge Marques Júnior, Cristiano Ronaldo jogando, Portugal tem chance? Com certeza. Ele, não à toa, foi considerado o melhor do mundo na última eleição da FIFA e com certeza é um jogador que faz muita diferença. Portugal sem ele não é uma seleção fraca, mas com ele ganha demais. Assim, um jogador sozinho não vence um jogo, mas a ajuda dele é imprescindível para a seleção de Portugal conseguir uma classificação. Acho que mais do que isso, acho que você mencionou da seleção sem o Cristiano Ronaldo, eu diria que a seleção sem o Cristiano Ronaldo não passa de umas oitavas de final. Tem uma defesa muito fraca, a defesa de Portugal é muito frágil. Então acho que o Cristiano Ronaldo dá uma balanceada nesse time. E vai precisar de muito disso para conseguir tentar vencer a Alemanha para passar em primeiro lugar. Que eu acho que é o grande confronto desse grupo, o jogo que é o primeiro jogo entre a Alemanha e Portugal, vai decidir todo o rumo do grupo G. Sobre o resto dos times, Gana, que vem como azarão desse grupo, goleou a Coreia do Sul no amistoso essa semana, então chega cheio de moral para tentar uma casquinha aí. A Alemanha tem, com certeza, é o time mais forte desse grupo. Que sabe da Copa. E da Copa, um dos mais fortes, como eu citei aqui no início, quando o Grava me perguntou. Então, assim, tem tudo para se classificar em primeiro. Tem vários destaques, né, no meio de campo. Tem o Schweinsteiger, tem o Toni Kroos, tem na frente tem o Klose, que chega à Copa tentando pelo menos Götze, Miller, são muitos jogadores. Ozil que não está nem numa grande fase, mas de qualquer forma é um grande jogador. E com 2 gols vai superar o Ronaldo na artilharia dos mundiais. O Klose, se fizer 2 gols, 1 gol ele empata, se fizer 2 gols ele pode passar o Ronaldo. Eu estou torcendo para que isso não aconteça, né? Mas de qualquer que é bem forma, possível de acontecer. Porque apesar dele não ser o titular, a princípio do ataque da Alemanha, o centroavante titular tem sido o Schürrle, ele pode entrar, por exemplo, no jogo contra a Gana, no último jogo, contra os Estados Unidos, entrar e fazer um gol em cada jogo. Principalmente contra os Estados Unidos. Balou o Ronaldo, né? Dos Estados Unidos, que vem muito fragilizado o Donovan. Eu até quero mandar um abraço pro Felipe, que é grande fã do Donovan. O Donovan ficou fora da Copa. Não sei estranhamente por quê. Ninguém sabe explicar ainda por que o maior jogador da história da seleção americana ficou fora da Copa. É isso aí. A Alemanha e Portugal se enfrentam no dia 16 de junho, ali em Salvador. E a seleção de Gana e dos Estados Unidos se enfrentam também no dia 16 em Natal. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. É rapidinho, não saia daí, voltamos já já.